E aí galera, tudo certo? Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre o feudalismo. Bom, o termo feudalismo ele abrange o conceito político, econômico e social. Bom, quando nós falamos de feudalismo, automaticamente nos vem em mente Europa. Mas o feudalismo, por ser utilizado dessa forma, esse termo, é um termo político, econômico e social, ele foge à regra, né? Teoricamente, nós associamos o feudalismo à Idade Média, né? Que teoricamente vai do século V ao XV, no caso da Europa. Mas existe o caso de feudalismo no Japão e casos de feudalismo em plano século XX, como foi o caso da Rússia pré-revolução. Mas, no caso, nós estamos falando de feudalismo, tá, na Europa, processo pós-Roma, né? Queda de Roma, fragmentação romana. Bom, para entender o feudalismo, a gente vai retomar então um pouco ao conceito de queda de Roma, né? Bom, com a desintegração do Império Romano, ocorre então uma partilha de poderes, né? Aquele poder centralizado que estava todo na mão do César, ele é descentralizado. Com isso, gera um grande diferencial de todo o período romano, que é a formação dos poderes, né? Porque agora a formação dos poderes ela já não está mais na mão de um Estado, né? de um símbolo, de uma hierarquia. Agora esses poderes eles vão estar totalmente fragmentados, né? Eles vão estar totalmente repartidos. Um dos fatos que mostra isso é o sistema de servidão, o colonato. Devido à crise dos escravos, como a gente viu na última aula, os habitantes do antigo Império Romano, né, eles tinham que arrumar uma solução para esse grande número de escravos, né, que existia em Roma e desse inchaço das cidades. Bom, e a solução, né, foi o sistema romano em processo de mistura com o sistema dos antigos bárbaros que gerou esse colonato. Era basicamente o seguinte: o cara deixava de ser escravo, certo? Agora ele tinha a sua liberdade e ele iria trabalhar na terra, sendo um servo. E parte daquilo que ele produzia na terra, ele usaria para pagar imposto. Então, ocorre nesse momento, uma ruralização do antigo Império Romano. Então você tem uma descentralização política e uma ruralização da Europa e do antigo Império Romano. Esse sistema de servidão ele vai ser uma das principais características do feudalismo. E ele vai ser também a base para a gente entender a hierarquia desse feudalismo. Vamos lembrar que quando o Império Romano cai, como visto na última aula, o cristianismo está muito forte. O cristianismo ele impera em toda a Europa. Ele tem muitos adeptos. E com essa expansão do cristianismo, essa força do cristianismo, nada mais óbvio do que a instituição que leva o nome do cristianismo e a instituição que defende o cristianismo, né, a primeira, pelo menos, é mais forte, se torna a instituição mais forte da Europa. Então, a Igreja Católica, nesse momento, ela tem todo o poder dentro da Europa, mesmo o poder sendo descentralizado. É comum a gente falar, né, afirmar que a Igreja Católica é a grande senhora feudal na Idade Média. E ela tem esse poder. Bom, o poder, como está na mão da Igreja Católica, é ela que vai esquematizar essa divisão social, né? A divisão social do feudalismo ela se dá pelos oratores, que é o clero, que é a própria igreja, os belatores, que são os nobres, né, os cavaleiros, e os laboratores, né, que são os servos. Como é explicada essa divisão? Essa divisão é explicada de uma forma simples. Ela é feita segundo o que nós chamamos de Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É uma relação de total dependência de um grupo para o outro, mas essa dependência, ela gera uma desigualdade. Por quê? É como se fosse uma pirâmide. E é dessa forma que é retratado. É uma pirâmide. O clero, ele ocupa o topo da pirâmide. Os nobres, o meio, e os servos, a base. É meio óbvio que a maior parte da população vai ser de servos. E o clero justificava da seguinte forma: cada um tem sua função na sociedade. A função do clero, dos oratores, é rezar pelas almas das pessoas, né?
dos nobres é defender as pessoas. E dos servos era servir as pessoas. Bom, até aí, beleza, tudo bem. Acontece que não existia chance de ascensão social, principalmente entre essas duas camadas, servos e nobres. Um servo, é praticamente possível ele ter virado um nobre. Se ocorreu um caso, foi uma exceção. Porque o servo ele era visto como um ser para servir. Né? E essa explicação era dada, que Deus tinha colocado essa pessoa nessa situação para ele provar o seu valor. Então existia também um certo conformismo nessa situação. A questão é que quem nomeava quem ia ser nobre ou não era o próprio clero. Então ocorria que essas duas camadas acima, os nobres, né, e o clero, os belatores e os oratores, eles se mantinham no poder e mantinham o status social. Outra coisa que é válido ressaltar, e que é uma coisa que cai em vestibular, é que esse status social ele era mantido muito porque a maior parte da população não era alfabetizada. Eles não tinham acesso à informação. E justamente o que vai fazer com que esse sistema entre em ruptura mais na frente vai ser o acesso à informação. Mas nesse momento, os servos eles não reclamam dessa condição. Eles não reclamam porque eles acham que é uma designação divina. Então, assim, Deus quer que eu seja servo. Então, nessa sociedade, os servos vão trabalhar, são eles responsáveis, então, pela plantação e alimentação e manutenção, né, das propriedades. Como ocorre uma ruralização, as pessoas vão para o campo, existe uma mudança na arquitetura também nesse momento na Europa. Surge os feudos, eles vão ter uma grande fortificação, que são os castelos. Por que a criação do castelo? O castelo, ele nada mais é que uma fortificação que visa proteger o senhor feudal e os servos. O castelo ele era moradia, sim, né, do nobre, só que em caso de invasão, e ocorria sempre esse risco dos bárbaros, né, sempre ocorria esse problema de invasão, a pessoa poderia ir lá e poderia se abrigar no castelo. Já os laboratores, que eles viviam num feudo, na parte mais isolada do feudo, né, eles já tinham uma casinha mais simples, mais rústica. E também ocorria nesse feudo, dentro dessa organização feudal, tinha uma igreja, uma capela pelo menos, né, onde era rezado a missa. Todos tinham que ir assistir a missa. Era uma ordem, né, era praticamente uma ordem, assim, você é obrigado a assistir a missa. Só que a missa era rezada em latim. E a maioria das pessoas não entendiam latim. Elas não conheciam, elas só tinham o conhecimento da sua língua materna, né, e não conheciam. E dentro dessa organização, o servo, ele poderia estar utilizando dentro desse feudo, né, fornos, uma fornalha, por exemplo. Só que tudo dentro de um feudo era do senhor feudal, nada era do servo. Então, se o servo queria usar uma fornalha, ele tinha que pagar um imposto, uma parte. Se o servo queria utilizar, por exemplo, um poço d'água, ele tinha que pagar para o seu senhor feudal. Então, essa é a relação de dependência. E isso mostra que o poder, nesse momento, ele é representado pela propriedade de terras. E é válido ressaltar isso. É a propriedade de terra que vale nesse momento. Não é ter dinheiro, não é ter moeda, mas sim ter terra. Se você tem terra, você tem poder, certo? Só que você só pode ter terra com uma titulação, com um título, sendo nobre. E só emite essa titulação, né, o clero. Por isso a manutenção do poder. Nós chamamos, né, essa relação entre o senhor feudal de vassalagem, que na verdade o senhor feudal ele vai depender politicamente de um outro senhor feudal maior que ele. Eles fazem parte da mesma classe social, esses dois são nobres, só que vamos dizer assim, é um nobre mais poderoso. Dentro do próprio grupo existe uma hierarquia. Vamos supor, um exemplo simples. Joãozinho, ele é nobrezinho. E ele vira vassalo, né, ele vira dependente do Joãozão. Joãozão tem um grande pedaço de terra. Joãozinho só tem um título. Bom, Joãozão dá o direito dele usar essa terra, e aí ele divide essa terra com os servos. Mas de que forma?
Como é que é essa relação? Essa relação de servidão que a gente falou, né? Ele vai ter que prestar serviços, principalmente da colheita. Toda essa relação, todo esse ritual, né? Ele parte dessa confiança e dessa dependência desse sistema. E era realizado uma cerimônia para ser feito isso, né? Ela é chamada de homenagem quando é passado, né? A terra do serano para o vassalo, e chamada de investidura também, quando ele passa essa terra ao servo. Era simbolicamente representado. Existia toda uma cerimônia, né, sobre isso. Qual que era a obrigação, então, de um vassalo? Proteger aquele senhor feudal. Qual que é a obrigação do senhor feudal? Apoiar aquele vassalo em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância que ocorresse, ele estaria apoiando, ele estaria ali ajudando. Bom, como servo, como eu já disse, o servo pagava, né, a sua estadia naquele lugar, naquele feudo, da seguinte forma. Se ele plantasse batata, por exemplo, plantação de batata dele de 5 dias. 4 dias que ele plantou e colheu, vai para o seu senhor feudal. 1 dia fica para ele. Independente se ocorra, se pega fogo na plantação, se chove demais, se ele corta o pé, se ele não corta o pé, não interessa, né? Geralmente era a porcentagem de 75% em que dizia que isso tinha que ir para o seu senhor feudal. Faça chuva, faça sol. Ah, mas eu colhi uma batata só. Beleza, então. Então você vai cortar 75% da batata, você vai me entregar, os outros 25% para você. Acontecia que, infelizmente, naquele momento, a tecnologia não era tão avançada assim. E o homem era muito dependente das condições climáticas. Então, em grandes geadas, né, em períodos climáticos não propícios à plantação, o servo acabava sendo prejudicado, muito prejudicado, tendo, em casos, a morte por fome ou por frio mesmo. Era uma condição desigual, enquanto o belator e o orator estavam protegidos. Estava resguardado por essa organização. Bom, todo esse sistema, né, de plantação e de colheita, ele vai praticamente abolir o uso das moedas. Não é que a moeda vai deixar de existir, é que ela não vai ser mais usada. Por quê? Porque o servo ele vai plantar aquilo para a subsistência dele. Ele vai colher aquilo lá e ele vai comer. Se ele não for comer, por exemplo, o cara planta batata. Você fala assim, então, professor, então você está dizendo que o cara só vai comer batata? Não, não é isso. Ele vai pegar aquela batata que sobrou e ele vai trocar com outro servo, que planta arroz, por exemplo. Né? Então é relação de trocas, a gente chama isso de relação natural. É uma relação de trocas diretas. O uso da moeda, ele praticamente não existe, porque o valor está agregado à terra. É a terra que vale. Um outro ponto, né, é esse espaço rural. Toda vez que a gente vê filme da Idade Média, é sempre em um campo, né, aberto, sempre é essa mesma característica, essa é a visualização que vocês devem ter. É sempre espaço rural, é sempre campos verdes, abertos, né, para a produção de alimentos mesmo. As cidades elas são praticamente abandonadas nesse momento. São muito poucos pessoas que vivem na cidade. Bom, é marcado pela grande religiosidade esse momento. Né? O povo é muito religioso, ele é muito crente das suas convicções. Ele acredita fielmente no seu destino, fielmente na sua fé, tanto que isso caracteriza a principal função dele durante a vida. Ele aceita fielmente, devotamente, de forma devota, que ele é um servo, ou que ele é um cavaleiro, ou que ele faz parte do clero. Então, é quase uma determinação. Você nasce já determinado o que vai acontecer. Isso era justificado pela fé.